De verdade mesmo, quando foi a última vez que você foi ao cinema? Ou que você conseguiu ter acesso a uma apresentação cultural aí na cidade em que você vive, no bairro em que você reside, na região em que você trabalha, estuda? E dentro de casa, você consegue pagar por alguma plataforma digital que te permita consumir filmes, séries ou músicas? O acesso à arte ainda pode ser interpretado como um marcador de desigualdade social no Brasil, onde a falta de uma remuneração digna, onde o tempo de descanso e as próprias iniciativas de gestões públicas não contribuem para que o brasileiro tenha acesso a essa expressão cultural de forma plena e equilibrada. A arte permite que as pessoas expressem seus sentimentos e se sintam representadas por aquilo que estão fluindo. Angústias, alegrias, conquistas, memórias, hábitos, tradições, tudo isso são exemplos de sensações que fazem com que a pessoa que tem acesso à arte seja estimulada a um processo de conexão consigo mesmo e com o seu entorno. Dessa maneira, a arte se coloca como uma poderosa ferramenta de autoconhecimento e leitura do mundo, capaz de contribuir para emancipar sujeitos e grupos. Mas como trabalhar e conectar a pauta da arte dentro da sala de aula da EJA? E como os sujeitos docentes, discentes e gestores podem estimular a formação da consciência de algo que, para a maioria, ainda é considerado um privilégio? É o que nós vamos abordar no episódio de hoje do programa E aí, professora? Eu sou Annalise da Silva, docente na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais há 16 anos e também já atuei por 29 anos na educação básica, sendo 21 deles dedicados à educação de pessoas jovens, adultas e idosas. Vamos trocar muito conhecimento em coletivo. Não me lembro muito bem do meu primeiro contato com a arte. Talvez tenha sido com as músicas que minha mãe ouvia no seu rádio. Talvez com as imagens sacras que minha avó me mostrava em igrejas da região metropolitana e mesmo no interior de Minas Gerais, quando eu a acompanhava em suas romarias. Talvez com o cinema que meu avô assistia. Ele amava faroeste. Mas a memória que me vem é de uma experiência minha quando estava no 2º ano do primário, com 8 anos de idade. A professora contou uma história e pediu que cada estudante desenhasse a parte que mais gostou e desenhasse também outro final para a narrativa. Eu estava lá fazendo a minha atividade quando ela se aproximou e me disse assim: Annalise, o seu forte não é o desenho, o seu forte é a composição. Faça uma composição no lugar de um desenho. Eu virei a página e fiz conforme ela orientou. Eu não me lembro que história era, mas eu me lembro que eu tive a melhor nota na atividade. O meu forte já era a escrita. E olhando com atenção para a frase, seu forte não é o desenho, a gente tem aí um ponto para refletir. Mesmo que de forma inconsciente, esse pensamento de que existe um padrão ideal de arte é algo que também precisa ser problematizado. Porque isso pode acabar afastando esse educando da essência da sua própria manifestação artística, assim como aconteceu comigo. A arte é uma forma de expressão emancipatória, porque ela impulsiona a gente, ela impulsiona para o autoconhecimento, para a criatividade, abrindo aí oportunidades de leitura e de ressignificação do próprio mundo por quem a flui. Agora preste bastante atenção nesta realidade. De acordo com dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 44% das pessoas pretas e pardas vivem em cidades sem cinema, contra quase 35% das pessoas brancas. A diferença também é observada em cidades sem museus, onde a população negra supera a branca em 12% quanto à falta de acesso.
Essa mesma proporção de desigualdade também é observada em localidades que não possuem teatro ou salas de espetáculo. Esse recorte de desigualdade racial ajuda a entender os desafios de se tratar esse tema com os educandos da EJA, tendo em vista que a maior parte deles ainda está inserida em realidades de vulnerabilização social. Por isso, para contribuir com a compreensão desse lugar que nós, docentes da EJA, podemos ocupar, eu convidei o professor querido Aditeno Marco Scarasati para participar da conversa. Ele é um educador musical, compositor e artista sonoro. Atualmente ele é meu colega de universidade, atuando como professor na Faculdade de Música aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. E olha que interessante o raciocínio que ele trouxe para compartilhar aqui com a gente. Eu entendo que o trabalho do artista, assim como o trabalho do educador, inclusive acho que o artista ele é um educador, porque quando ele coloca algo no mundo, ele está afetando as pessoas e criando caminhos sensíveis para o entendimento daquilo que ele faz. O artista, ele trabalha, o trabalho dele é como de um alquimista, que ao trabalhar, o transformar a matéria, né, ele transforma a si mesmo, ele conhece também a si mesmo. E nas práticas que eu tenho feito com a escuta musical, a história da escuta musical desses jovens e adultos, eu tenho percebido que nesse simples trabalho, que é de tentar montar um percurso daquilo que você escutou, faz com que a gente se reconecte com o lugar da onde a gente veio, as situações de escuta. Tenho percebido o quanto isso abre um portal de um auto-reconhecimento daquilo que você é e uma forma de você se colocar no mundo, na sociedade. Muito interessante essa forma de enxergar o educador como um alquimista. Eu agradeço pela sua participação, Aditeno. E é a partir dessa consciência que a gente precisa mudar a forma como a gente trabalha isso no nosso universo de referencial artístico, para encontrar quais formas de expressão se conectam conosco e que se conectam com esse sujeito educando da EJA. Para isso é importante lembrar que a arte não está somente nos quadros ou esculturas dos acervos de museus, o que acaba sendo uma ideia que pode distanciar. Ela está em diversas expressões de movimentos artísticos no cotidiano das cidades, como, por exemplo, esses murais a céu aberto que estampam arte em espaços abertos da própria cidade. Aqui em Belo Horizonte tem cada um mais lindo, expressivo e potente que o outro. Por aqui, os trabalhos artísticos dessas imagens que estamos vendo fazem parte de um projeto que se chama CURA, Circuito Urbano de Arte, que transforma a nossa conexão com a cidade em que eu vivo, a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. E mesmo que em outras realidades as pinturas não sejam algo acessível, algumas construções por si só já são manifestações artísticas. E aproveitando esse gancho da minha fala, eu quero trazer um exemplo de projeto que vem lá do Ceará e estimula o sujeito educando a assumir um papel ativo no consumo e no compartilhamento de arte com as outras pessoas que fazem parte da sua rede de conexão. Dá uma olhada nisso aí. Eu sou Maria José Marques Lima, professora da Rede Estadual de Ensino, no Centro de Educação de Jovens e Adultos, na cidade de Fortaleza. Nós temos na escola um projeto chamado LINDI, que é um projeto da biblioteca, que motiva os nossos alunos ao mundo da leitura e que faz com que os nossos alunos também sejam protagonistas de sua própria leitura. É um projeto que funciona o próprio aluno indicando a leitura para outro colega. Como funciona? Nós entregamos um instrumental ao aluno escolher o livro. Nesse instrumental diz qual a modalidade, o gênero de leitura, se é romances, o que é, e ele escreve seu relato, o que indica, colocando no flanelógrafo com a foto colorida da foto do livro, da capa do livro, e o outro aluno, ao ver, nos procura para ler aquele livro também. Então, o aluno é protagonista da sua própria história. Olha que excelente exemplo de estímulo por meio da arte literária. E o mais interessante é que a forma como esse projeto é colocado em prática faz com que estudantes aumentem a conexão com aquilo que faz parte do seu próprio repertório artístico e cultural.
indicando algo que tenha uma representação para a pessoa, para a comunidade de que ela faz parte, para a humanidade. Bom, sabemos que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, não é mesmo? Então, se eu não me conecto com nenhuma manifestação artística, como é que eu posso contribuir para que as minhas aulas ajudem aí os sujeitos da EJA, esses sujeitos de direitos, a se tornarem ou amplificar o lugar deles como autores em sua própria construção artística, de maneira a fortalecer a sua visão e o impacto coletivo da arte como instrumento para movimentos sociais populares. Abordar esse assunto, assim como todos os outros que estamos colocando em pauta aqui na nossa série, traz muito orgulho e reforça a minha consciência sobre o papel que nós, docentes da educação, tanto da básica quanto da superior, que lidamos com a EJA, ocupamos dentro da sociedade e como é que podemos afetar a realidade atual da qualidade de vida de pessoas trabalhadoras, jovens, adultas e idosas. Eu espero que essa nossa conversa tenha contribuído para a sua reflexão também. E já quero te convidar para seguir comigo nessa temporada do E aí, professora? No próximo episódio, nós vamos conversar sobre a urgência do entendimento crítico e a relevância dos direitos humanos para a promoção da cidadania, o reconhecimento e a dignidade das pessoas, estimulando estudantes a identificarem as violações e garantias desses direitos em suas próprias vidas. Sigamos!